Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também trata de crimes com relação a abuso e exploração de crianças e adolescentes. O Estatuto foi criado em 1990 e ele tipificava apenas produção teatral, televisiva ou cinematográfica de material pornográfico infanto-juvenil, assim como sua publicação. Então, à medida, né, que houve uma evolução tecnológica, as leis no nosso país, também com relação ao Código Penal, foram evoluindo e se adequando a essa evolução. Em 2003, por meio da Lei 10.764, também foi tipificada atividades fotográficas e outros meios visuais e publicação na internet e venda desse material, que até então não era considerado crime. E, por fim, em 2008, a Lei 11.829 tipificou a posse de material pornográfico, ou seja, até então não era crime possuir material pornográfico. Então, à medida que o tempo foi passando, foi havendo a evolução tecnológica, a nossa legislação também foi se adequando a essa evolução. No caso do ECA, né, os artigos que contemplam esse tipo de crime vão do artigo 240 até o 241-E. Sendo assim, é considerado crime produzir, por meio do artigo 240, comercializar, por meio do artigo 241, distribuir, por meio do artigo 241-A, possuir, por meio do artigo 241-B, e até simular, por meio do artigo 241-C, cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Então, todas essas atitudes, né, são consideradas crimes de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é considerado crime aliciar, assediar, instigar ou constranger criança de até 12 anos, né, 12 anos incompletos, a realizar ato libidinoso, de acordo com o artigo 241-D. E, por fim, o artigo 241-E, ele define que são cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Deixar bem claro do que se trata essa atitude. Ele diz que são qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou seja, inclusive montagens. Exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Nós não devemos confundir com imagens. Claro, a gente tem que saber fazer uma análise e interpretar. Com imagens de crianças em cenários não eróticos, né? Muitas vezes os pais fotografam crianças no momento do banho, mas recomendo não postar esse tipo de imagem em redes sociais. Se o fizer, da captura dessas imagens, mantém em seus computadores, em seus celulares, mas não fazer divulgação dessas imagens. Por quê? Porque esses criminosos se aproveitam da inocência, inclusive até dos pais, né, de fazer esse tipo de postagem, e se aproveitam e usam aquelas imagens que são inocentes e não têm nenhum erotismo para satisfazer a lascívia deles. Vamos falar agora sobre as técnicas computacionais de combate ao abuso virtual de crianças e adolescentes na internet. Primeiro, é bom que saiba que existe um monitoramento da rede por meio da inteligência da polícia, né? Então, como é realizado esse monitoramento? Todo o tráfego de arquivos é monitorado e existe uma lista negra, ou seja, contendo quais são os arquivos previamente sabidos que contêm pornografia infanto-juvenil, por meio do código hash desses arquivos. O que é o código hash? É como se fosse uma assinatura única de cada arquivo. Então, se nessa transferência de arquivo for detectado que aquele arquivo está na lista negra, ou seja, temos uma pessoa fazendo compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil. Também é utilizada a técnica de nomenclatura de arquivos. Existem diversas palavras-chave que são usualmente utilizadas para nomear esses arquivos com esse conteúdo impróprio. Outra técnica são os relatórios que são emitidos pelos servidores de aplicação, que são as redes sociais e
aplicativos de comunicação, de troca de mensagem. Então, eles também utilizam a técnica de lista negra, nomenclatura de arquivos, mas também eles possuem uma técnica de detecção automática. Como é que funciona essa técnica? São modelos computacionais baseados em inteligência artificial. São tecnologias altamente recentes que são capazes de realizar essa detecção. Eles conseguem detectar se aquele vídeo ou imagem possui pornografia infanto-juvenil. E também os exames de locais de crime em laboratório. Além de todas essas técnicas que nós elencamos, né, também existe a inspeção virtual por meio do perito, que ele faz essa análise dos conteúdos dos arquivos de mídia, né? Ele tem esse discernimento de conseguir distinguir se uma imagem é pornográfica ou não e se existem crianças ou adolescentes nessas imagens ou vídeos, né? A gente também analisa se há algum tipo de compartilhamento desses arquivos, né, por meio de aplicativos de mensagem ou aplicativos peer-to-peer. Também existem técnicas de recuperação de arquivos, ou seja, são arquivos que foram apagados, mas podem ser recuperados sim, por técnicas e equipamentos que nós possuímos. E também analisamos o histórico de navegação e de busca em sítios visitados e também sites de busca.